Você foi batizado, frequenta a igreja, talvez até sirva em um ministério. Mas e se eu te dissesse que, segundo a Bíblia, é possível fazer tudo isso e ainda assim não ser verdadeiramente conhecido por Jesus? A palavra de Deus nos dá uma ordem direta, não uma sugestão. Examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. E é exatamente isso que faremos hoje. Nos próximos minutos, vamos mergulhar fundo nas Escrituras para revelar 7 sinais de alerta que funcionam como um raio-x da alma, expondo a diferença crucial entre a salvação genuína e uma religiosidade vazia. Fique atento, porque algumas dessas verdades podem te chocar, mas todas elas têm o poder de transformar o seu destino eterno. Se você já se perguntou, estou realmente salvo? Este vídeo trará a clareza que sua alma precisa. E é por isso que preciso te pedir algo importante. As estatísticas mostram que a grande maioria das pessoas que assistem a estes alertas espirituais ainda não está inscrita. Se a sua alma busca essa certeza e você não quer correr o risco de perder a próxima verdade que pode solidificar sua fé, faça um favor a si mesmo. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sino. Garanta que você não vai ficar de fora do que Deus quer te revelar. Agora, prepare o seu coração para um autoexame honesto. Não pule nada, assista até o final, porque o que vamos discutir aqui pode ser a diferença entre o céu e o inferno. Vamos começar pelo sinal de alerta mais fundamental, a base sobre a qual muitos enganos espirituais são construídos, a tendência perigosa de confiar no ritual em vez de cultivar um relacionamento. É crucial que você entenda, meu amigo, que o batismo é um ato de obediência belíssimo e um mandamento direto de Jesus Cristo. Na igreja primitiva, era um testemunho cristão radical, um ponto de virada público, onde uma pessoa declarava sua aliança com Cristo e sua ruptura com o mundo, muitas vezes correndo o risco de morte. Veja o exemplo do eunuco etíope, em Atos, capítulo 8. Após ouvir o evangelho pregado por Filipe, sua pergunta foi: "Eis aqui água, que impede que eu seja batizado?" Mas a resposta de Filipe foi a chave de tudo. É lícito se crês de todo o coração. A confissão de fé precedeu o ato do batismo. O batismo era a celebração externa de uma revolução que já havia acontecido internamente. O perigo mortal em nossos dias é que invertemos essa ordem. Tratamos o batismo como um rito de passagem, uma tradição familiar, ou pior, um amuleto mágico que garante a salvação. Mas a água por si só não tem poder para lavar a alma. Um ritual, por mais sagrado que seja, sem uma entrega genuína do coração, é como um corpo sem espírito, tem a forma, mas não tem vida. A questão central que define a autenticidade da nossa fé não é: você foi batizado? Mas sim a pergunta que Jesus fez a Nicodemos naquela conversa transformadora em João capítulo 3. Você já nasceu de novo? Esta é a linha divisória entre a religião e a redenção. Nascer de novo não é uma metáfora para tentar ser uma pessoa melhor, é um milagre real e sobrenatural, uma obra exclusiva do Espírito Santo. É o que o profeta Ezequiel descreveu séculos antes, em Ezequiel 36, 26, quando Deus promete: "Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne." Pense nisso, um transplante de coração espiritual. Deus não remenda o nosso velho coração, Ele nos dá um completamente novo. E este novo coração vem com novos desejos. A transformação de vida que a graça divina opera não é apenas externa, é uma mudança radical em nosso DNA espiritual. A superação de vícios e do amor pelo pecado não acontece porque nos tornamos moralmente superiores, mas porque o novo coração que recebemos simplesmente não se deleita mais nas mesmas coisas que o antigo. Se não houve essa mudança interna, esse novo conjunto de desejos e essa nova sensibilidade ao pecado, o ritual do batismo foi apenas um mergulho na água, e não um mergulho na graça que leva à vida após a morte. Agora, adentramos um território que exige uma honestidade brutal, porque este segundo sinal de alerta é o engano favorito do inimigo para neutralizar a igreja. A falsa paz com o pecado. É a doutrina sedutora e mortal que sussurra em nossos ouvidos: "Relaxe, você está debaixo da graça divina. Um pecadinho aqui e ali não faz mal. Deus entende." Quero que você entenda que essa ideia não é apenas um erro teológico, é uma mentira que desonra o sacrifício de Jesus Cristo e pode custar sua alma. Imagine que um homem cometeu um crime terrível e foi condenado à morte.
No último segundo, o rei, em um ato de misericórdia incomensurável, lhe concede o perdão total e o liberta. O que seria esperado desse homem? Gratidão, uma nova vida, um desejo de honrar o rei que o salvou. Mas e se no dia seguinte ele saísse e cometesse o mesmo crime terrível? Isso não seria apenas um erro, seria um escárnio, um insulto direto à graça do rei. Espiritualmente, é exatamente isso que acontece quando usamos a graça como uma desculpa. A graça não é um passe livre para continuarmos a viver no mesmo lamaçal de pecado. A graça é o poder divino que nos tira do lamaçal e nos limpa. O apóstolo Paulo confronta isso de frente em Romanos 6. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. A verdadeira salvação provoca em nós uma ruptura radical com o nosso antigo modo de vida, iniciando uma verdadeira transformação de vida. O sinal mais claro de que a vida de Deus está em você não é a ausência de tentação, mas a presença de uma guerra santa contra ela. Um crente genuíno não é aquele que nunca mais peca, mas aquele que não consegue mais pecar em paz. A batalha espiritual mais intensa que você jamais travará não é contra forças externas, mas contra o pecado que ainda habita em sua própria carne. E essa luta, meu amigo, é um bom sinal. Um cadáver não luta contra a decomposição. Um soldado traidor não luta contra o exército inimigo, ele colabora. Mas um soldado vivo e leal, mesmo que marido e cansado, está sempre em estado de guerra. A ausência total de conflito interno, a capacidade de pecar habitualmente sem sentir dor, tristeza ou a convicção do Espírito Santo é o sinal mais assustador de todos, pois pode indicar a ausência de vida espiritual. A superação de vícios não é um evento único, mas uma guerra de trincheiras que travamos todos os dias, armados com a fé e a oração poderosa. Se você luta, se você se entristece com suas quedas, se você corre de volta para a cruz buscando a limpeza, alegre-se. Isso é um dos mais claros sinais de um verdadeiro cristão. É a prova de que o Espírito Santo está vivo e operando em você, moldando você para um dia desfrutar plenamente de como é o céu. Vamos agora examinar o terceiro sinal de alerta, um que é dolorosamente visível no cotidiano de muitos que se dizem seguidores de Cristo. Ter uma Bíblia na estante, mas um coração espiritualmente faminto. Pense no aspecto mais básico da vida biológica, a fome. Um corpo vivo sente fome. É um sinal inegável de que ele precisa de combustível para continuar funcionando, para crescer, para ter força. Você não precisa se convencer a sentir fome quando passa um dia sem comer, se o corpo grita por sustento. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, 1 Pedro 2,2, usa exatamente essa analogia, nos instruindo a desejar o leite espiritual puro como crianças recém-nascidas. Uma criança recém-nascida não tem um apetite opcional. Sua fome é um instinto de sobrevivência, uma demanda poderosa por aquilo que a manterá viva. Da mesma forma, quando uma pessoa passa por uma genuína conversão ao cristianismo, um novo instinto nasce dentro dela. Uma fome pela verdade, um desejo profundo de conhecer a mente e o coração de Deus através de sua palavra. Portanto, se a sua Bíblia se tornou um mero objeto de decoração, um livro que você respeita, mas raramente abre, se você consegue passar dias e semanas se alimentando de entretenimento, notícias e redes sociais, mas sem sentir uma necessidade profunda de se alimentar do Evangelho, este é um sinal espiritual perigoso. A ausência de apetite espiritual pode indicar a ausência de vida espiritual. Essa fome pela palavra não é um dever religioso para ser cumprido, mas um privilégio vital para o nosso relacionamento com Deus. Jesus mesmo, ao ser tentado no deserto, declarou em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele estava estabelecendo um princípio eterno. O que o pão é para o corpo, a palavra de Deus é para a alma. Ela é o nosso sustento, nossa fonte de força para a batalha espiritual diária. É nela que aprendemos como ouvir a voz de Deus de forma clara. É através dela que recebemos direção e sabedoria para o nosso propósito de vida. É a principal ferramenta que o Espírito Santo usa para realizar a transformação de vida em nosso caráter. Quando negligenciamos a palavra, não estamos apenas deixando de cumprir um ritual cristão. Estamos deliberadamente nos deixando morrer de inanição espiritual. Nos tornamos fracos, vulneráveis aos ataques do inimigo, confusos sobre a vontade de Deus e incapazes de produzir o fruto de uma vida transformada. Portanto,
Se você percebe que perdeu esse apetite, a solução não é se culpar, mas fazer uma oração poderosa e sincera. Senhor, recria em mim a fome pela tua palavra. Desperta minha alma para a necessidade vital do alimento que só tu podes dar. Um dos mais claros sinais de um verdadeiro cristão não é a quantidade de versículos que ele sabe de cor, mas a fome desesperada que ele tem de aprender mais. Este quarto sinal de alerta ataca diretamente a raiz de uma fé meramente teórica ou intelectual. A fé sem evidências visíveis. Em nosso mundo, estamos acostumados com a ideia de que a fé é algo puramente pessoal e privado, uma crença que guardamos no coração e que não precisa ter qualquer manifestação externa. Mas essa não é a visão da Bíblia. Jesus Cristo, em seu sermão mais famoso, nos deu o teste definitivo para discernir a verdadeira fé da falsa, em Mateus 7,16, com uma lógica irrefutável. Pelos seus frutos os conhecereis. Pense na simplicidade e na profundidade disso. Você não sabe se uma árvore é uma macieira porque ela tem uma placa dizendo "Eu sou uma macieira". Você sabe que é uma macieira porque ela produz maçãs. A fruta não é um acessório opcional, é a evidência inevitável da natureza da árvore. Da mesma forma, um testemunho cristão não se baseia apenas no que uma pessoa diz que crê, mas no que a vida dela produz. Se uma pessoa alega ter passado por uma conversão ao cristianismo e recebido a semente de uma nova vida, mas sua vida continua a produzir os mesmos frutos de egoísmo, raiva, impaciência e amargura ano após ano, Jesus nos adverte a questionar se a raiz dessa vida foi realmente transformada. A salvação não é um evento invisível que não deixa rastros, é o milagre real de uma árvore morta que volta a viver e, como consequência, começa a gerar um novo tipo de fruto. O que é então esse fruto espiritual? Não estamos falando de ativismo religioso, de ter um cargo na igreja ou de uma performance de santidade. O apóstolo Paulo nos dá a lista exata em Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora, a parte crucial é esta. Ele o chama de fruto do Espírito. Isso significa que essas características não são o resultado do nosso esforço, da nossa força de vontade ou de um programa de autoajuda. Ninguém acorda de manhã e decide, hoje serei mais paciente, e consegue fazer isso com sua própria força. Este fruto é o subproduto natural da vida de Cristo, através do Espírito Santo, crescendo dentro de nós. É a evidência de um verdadeiro relacionamento com Deus. Portanto, o chamado não é para tentar mais, mas para se render mais. É através da oração poderosa, da entrega diária e da dependência da graça divina que permitimos que o Espírito realize essa transformação de vida em nós. Se você olha para a sua vida e não vê nenhum progresso, nenhum crescimento nessas áreas, este é um sinal de alerta sério. Não se trata de buscar a perfeição, mas de ver a progressão. Uma vida totalmente infrutífera, segundo Jesus, aponta para uma raiz que nunca foi transmitida em ele. Este quinto sinal de alerta expõe uma das mentiras mais populares da nossa era individualista, a ideia de que é possível viver um cristianismo solitário. É a filosofia do "eu e Jesus estamos bem, não preciso da igreja". Muitos hoje, talvez até com boas intenções, se declaram espirituais, mas rejeitam qualquer forma de compromisso com uma comunidade de fé. No entanto, a Bíblia apresenta um quadro radicalmente diferente. Quando a salvação pela graça divina nos alcança, ela não nos dá apenas um ingresso individual para o céu, ela nos adota para uma família. A conversão ao cristianismo é, em sua essência, um ato de ser enxertado no corpo de Cristo. Pense nisso. Pode um pulmão sobreviver e cumprir seu propósito fora do corpo? Pode uma mão, por mais habilidosa que seja, funcionar desconectada do braço? É uma impossibilidade biológica. Da mesma forma, a vida cristã foi projetada por Deus para ser vivida em comunidade. O apóstolo João é incisivo sobre isso em 1 João 3,14, ao dizer que a prova de que passamos da morte para a vida é o fato de que amamos os irmãos. Ele não apresenta isso como uma sugestão ou uma boa ideia, mas como a evidência fundamental da transformação de vida. Compreendo perfeitamente que a igreja é composta por pessoas imperfeitas,
E, infelizmente, muitos foram feridos, desapontados ou ofendidos dentro de um ambiente que deveria ser de cura e amor. A dor é real. No entanto, o chamado de Jesus Cristo não é para abandonar o seu corpo por causa das feridas, mas para sermos agentes de cura divina e perdão dentro dele. Isolar-se por causa da imperfeição da igreja é como um filho que decide abandonar sua família para sempre porque seus irmãos não são perfeitos. O isolamento espiritual é um campo fértil para o engano e para os ataques na batalha espiritual. É na comunhão, na partilha de fardos, na correção mútua e no serviço uns aos outros que a nossa fé é afiada e nosso testemunho cristão se torna autêntico. Se você sente um desprezo, uma indiferença ou uma amargura constante pela noiva de Cristo, a igreja, este é um sinal de alerta perigoso. Um verdadeiro relacionamento com Deus inevitavelmente produzirá em seu coração um amor crescente pela família de Deus, mesmo com todas as suas falhas. Pois é neste ambiente que nosso propósito de vida é vivido de forma plena. Este sexto sinal de alerta é um dos mais íntimos e, ao mesmo tempo, um dos mais decisivos: o silêncio do Espírito Santo em sua vida. Quando uma pessoa experimenta a verdadeira salvação, ela não recebe apenas um novo status legal diante de Deus. Ela recebe uma nova presença divina habitando dentro dela. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,16, nos dá uma das promessas mais seguras da nossa fé. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Pense nisso como um testemunho interior, uma confirmação contínua e sobrenatural da sua identidade em Jesus Cristo. Essa presença não é passiva ou silenciosa. O Espírito Santo é uma pessoa divina que age como nosso guia, nosso conselheiro e nosso consolador. É a principal maneira pela qual aprendemos como ouvir a voz de Deus hoje. Ele nos direciona em decisões, nos conforta em meio à dor e nos lembra das verdades do Evangelho quando somos atacados por dúvidas. Se sua vida cristã parece mais um monólogo onde só você fala, através de orações, mas nunca há um senso de direção, paz ou convicção em resposta, este pode ser um sinal perigoso. A ausência total dessa comunicação e testemunho interior pode indicar que o Espírito, a marca registrada de um verdadeiro crente, pode não estar habitando em você. A função mais crucial e inegociável do Espírito Santo na vida de um crente é a convicção do pecado. Jesus prometeu que, quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Essa obra não para depois da nossa conversão ao cristianismo. Na verdade, ela se intensifica. O Espírito se torna extremamente sensível a tudo em nossa vida que entristece a Deus. Ele é aquele alarme interior que soa quando estamos prestes a dizer uma palavra dura, a ceder a uma tentação ou a nutrir um pensamento impuro. Ele é a voz que nos chama ao arrependimento e ao perdão quando caímos. Portanto, se você consegue viver uma vida dupla, abrigar segredos secretos e tomar decisões que desonram a Deus, sem sentir um profundo incômodo em seu espírito, uma tristeza, uma pontada na consciência, você precisa se perguntar quem está no trono do seu coração. Romanos 8:9 nos dá uma afirmação assustadora e clara: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A ausência de sua convicção não é um sinal de liberdade, mas pode ser um sinal de abandono. Um dos mais claros sinais de um verdadeiro cristão não é a perfeição, mas a sensibilidade contínua à voz corretiva e amorosa do Espírito Santo. Finalmente, chegamos ao sétimo e talvez mais revelador de todos, porque ele expõe o que realmente governa nossas prioridades diárias: viver como se o amanhã fosse garantido. Esta é a atitude de viver como se Jesus Cristo não fosse voltar. A esperança da segunda vinda de Cristo não é uma doutrina secundária ou opcional para especialistas em profecias bíblicas. É o combustível que deveria impulsionar a vida da igreja. Pense em um servo a quem o rei prometeu voltar em um dia inesperado. Um servo fiel estaria sempre de prontidão, com a casa em ordem, cumprindo suas tarefas, ansioso pelo retorno do seu mestre. Um servo negligente, por outro lado, pensaria: meu senhor demora a voltar. E começaria a viver para si mesmo, aproveitando os prazeres do momento, esquecendo-se completamente da promessa. Jesus nos adverte repetidamente nos evangelhos para vigiar, porque não sabemos o dia nem a hora.
Portanto, se sua vida é construída inteiramente em torno de planos de 30 anos, se suas maiores preocupações é a aposentadoria, o acúmulo de bens e os prazeres terrenos, sem qualquer senso de urgência ou expectativa pelo arrebatamento, este é um sinal perigoso. Ele revela que seu coração pode estar mais ancorado neste mundo do que no reino vindouro. A verdadeira fé não anula o planejamento, mas o submete à realidade iminente da eternidade e da volta do nosso Rei. Um dos sinais de um verdadeiro cristão é que a esperança da eternidade reorienta radicalmente suas prioridades. A perspectiva da volta de Cristo e do dia do juízo final funciona como um filtro divino através do qual todas as nossas decisões deveriam passar. Saber que a qualquer momento podemos estar diante do Senhor nos motiva a buscar o perdão rapidamente, a resolver conflitos, a investir nosso tempo e recursos naquilo que tem valor eterno. Isso nos impulsiona a compartilhar o Evangelho com urgência, a viver uma vida de mordomia cristã responsável e a focar nosso propósito de vida não em construir nosso próprio pequeno reino, mas em expandir o dele. A expectativa de sua vinda é o antídoto mais poderoso contra a apatia espiritual e a complacência. Se a promessa da vida após a morte e a esperança de ver como é o céu não produzem em você um desejo ardente por santidade e uma urgência em sua missão hoje, é hora de se perguntar se você realmente crê nessa promessa. Uma vida vivida sem a expectativa de sua volta é um testemunho cristão que declara silenciosamente que, no fundo, talvez não estejamos tão ansiosos assim para que o Rei retorne. Agora, depois de olhar para esse espelho, quero que você respire fundo. O objetivo disso não é te condenar, mas te libertar. A Bíblia nos ordena em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Se você se identificou com os sinais de uma vida transformada, se sentiu a convicção do Espírito, a fome pela palavra e o crescimento dos frutos, glorifique a Deus. Isso é evidência da obra dele em você. Continue, vá mais fundo. Mas se com honestidade você se viu em um ou mais desses sinais de alerta, se seu coração apertou porque você percebeu que tem vivido uma religiosidade vazia, eu tenho a melhor notícia do mundo para você. Hoje pode ser o seu dia de nascer de novo. Deus te trouxe a este vídeo porque Ele te ama e quer te dar uma vida de verdade. Não precisa de rituais complicados. A salvação é um dom recebido pela fé. Ore comigo agora, com todo o seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que posso estar enganado sobre a minha fé. Eu me arrependo dos meus pecados e da minha religiosidade vazia. Eu creio que Tu morreste na cruz por mim e ressuscitaste para me dar vida. Hoje, eu me rendo. Entra no meu coração. Perdoa-me, transforma-me e enche-me com Teu Espírito Santo. Eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Eu sou Teu. Se você fez essa oração poderosa, escreva com ousadia nos comentários. Minha transformação começa hoje, para que possamos celebrar com você. E se você já é um crente, compartilhe seu testemunho cristão nos comentários para encorajar os que estão começando. Curta este vídeo, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade. Agora, a reflexão final é sua. Qual desses 7 sinais mais te confrontou e qual o primeiro passo prático que você vai dar a partir de hoje para buscar uma fé mais real? Compartilhe sua experiência de forma sincera nos comentários. Seu testemunho de honestidade pode ser a luz que outra pessoa precisa para começar sua própria jornada de transformação. Se esta mensagem te despertou e você tem fome por mais dessa verdade que liberta, não corra o risco de perder o que Deus quer te falar. Inscreva-se agora no canal e ative o sino. É a sua única garantia de não perder os próximos conteúdos transformadores que preparamos para fortalecer a sua alma. Não pare sua jornada de transformação aqui. O vídeo que está aparecendo na sua tela foi escolhido para ser o próximo passo. Clique nele e vamos continuar crescendo juntos. Lembre-se, Deus não busca religião, Ele busca um coração rendido. Que a paz de Cristo esteja com você. Nós somos o Canal da Esperança. Até a próxima!